meus irmãos. Nós estamos iniciando a nossa reunião da tarde, como sempre fazemos, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, misericordioso, bom e justo, pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos a respeito de suas leis, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos explicado a respeito da lei de Deus, a respeito dos ensinamentos de Jesus, nos mostrando a lei de evolução e progresso na sua essência. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aumentando a nossa visão espiritual, para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Muitos os chamados, poucos escolhidos. E o item do nossos estudos é o item 1, que tem o subtítulo de Parábola do Festim das Bodas. É dos registros de São Mateus, em que ele nos conta. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar todos para a bodas. Os que tinham sido convidados, estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, os outros para os seus negócios. Os outros pegaram do servo e os mataram. Depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram convidados foram chamados,
não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para bodas todos quanto encontrares. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei a toda a gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dente, porquanto muitos há chamado, mas poucos escolhidos. São doces de São Mateus, capítulo 22, versos 1 a 14. Fazem parte também dos ensinamentos da tarde a lição do livro Jesus no Lar, que tem o título de A Semente. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Cristiana e Giovanni. Estamos passando a palavra a Cristiana. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe nos nossos estudos de hoje, que a espiritualidade maior possa encher os nossos corações de paz, de equilíbrio, de harmonia, para que a gente possa tirar o espírito da letra. E hoje aqui nós vamos, como vimos, pelo meu pai que fez a leitura, vamos estudar o capítulo 18, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E Jesus, meus irmãos, ele gostava muito de falar por parábolas. As parábolas, elas são histórias que trazem um ensinamento, um fundo moral. E Jesus utilizava dessas histórias porque era de mais fácil assimilação do povo daquela época. Era mais fácil para eles guardarem as lições que Jesus passava através de histórias, através de parábolas. E essa parábola do festim das bodas, Jesus queria nos chamar a atenção para um grande ensinamento. O ensinamento de nos conectar com Deus, com nosso Pai Criador. De como construir o reino dos céus dentro do nosso coração, para nos ajudar a crescer, a evoluir espiritualmente. E para compreender melhor a parábola, eu dividi ela em 3 partes. Então nós vamos estudar, vamos ver ela com calma e entender cada elemento dessa narrativa. Então começa Jesus assim: um rei, querendo comemorar as bodas de seu filho, pediu a seus servos que fossem chamar os convidados para a festa. Mas os primeiros convidados não quiseram ir. Então, quem é esse rei? Quem é o rei, a representação do rei? É Deus, nosso Pai Criador, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis aos nossos olhos. O festim das bodas simboliza o reino dos céus, aonde tudo é ventura, tudo é alegria, aonde se encontra a felicidade, a paz. Os servos que foram a mando do rei fazer o convite é a simbologia dos profetas, como Moisés, como Isaías, como Jeremias, que vieram preparar a vinda do Cristo.
fazendo assim com que os homens começassem a enxergar um caminho em direção à felicidade, à verdadeira felicidade. Mas esse convite não foi aceito. E os primeiros a serem convidados pelo rei foram o povo hebreu. Porque naquela época, eles eram o único dos povos que acreditavam em um Deus só. Os outros povos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Temos aqui o exemplo, os egípcios, que acreditavam no Deus do sol, Deus do trovão e assim por diante. Exemplo também dos romanos, acreditavam em vários deuses. E os hebreus foi o povo escolhido por Deus para vir o primeiro chamamento, o primeiro convite, para participar desse banquete celestial. Mas o povo hebreu era um povo muito orgulhoso. E eles achavam que a sua nação tinha que se sobrepor sobre todas as outras. Então eles não entenderam o convite. Quem quiser saber mais sobre o povo hebreu, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, fala muito sobre eles. Tem um capítulo que fala muito sobre eles. Aí vem a segunda parte da nossa narrativa de hoje. Depois, este mesmo rei pediu que outros servos fossem fazer o convite novamente. Mas alguns convidados alegaram que estavam sem tempo e foram uns para a casa de campo, outros para os seus negócios, e os outros pegaram os seus servos e o mataram. O rei, então, tendo a notícia daquilo que tinha acontecido a seus servos, enviou o seu exército e destruiu a cidade e os homens maus. Bom, nessa parte aqui, quem são esses outros servos enviados de Deus? É Jesus e os apóstolos, que vieram trazer a boa nova, vieram trazer o segundo chamamento, vieram acordar a humanidade, acordar aquelas pessoas para se arrependerem dos seus erros e seguirem um novo caminho. Um caminho que levaria para a felicidade. Um caminho que levaria aquelas criaturas a entenderem qual é o nosso papel aqui, a nossa importância de aprimorarmos o nosso espírito, de vencermos as nossas dificuldades dia após dia. O reino de Deus, ele deve ser construído em nós primeiramente, para depois alcançar toda a terra. Nós somos construtores da nossa felicidade. E quando todos os corações estiverem voltados para Deus, quando toda a humanidade estiver em busca da aquisição dos valores que engrandece a nossa alma, aí sim teremos o reino dos céus aqui na terra. No livro dos Espíritos, na pergunta 614, Kardec pergunta aos espíritos: o que se deve entender por lei natural ou lei de Deus? Olha a resposta dos espíritos, que bacana. A lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhes o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque se afasta dela. Então nós só somos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus, das leis divinas. Como nos mostra aqui na parábola também, mais uma vez o convite foi recusado, pois as pessoas estavam preocupadas com a vida material. Elas estavam preocupadas em adquirir riquezas, em adquirir poder, estavam envolvidas com as vaidades de todas as ordens e deixaram passar essa oportunidade bendita, divina. Alegaram falta de tempo,
Olha para vocês verem, falta de tempo. Isso é muito importante para a gente entender como aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Colocando sempre as coisas de Deus em primeiro lugar. E Jesus já dizia, primeiro as coisas de Deus e o resto nos será acrescentado, nos será dado. Aí vem, continuando aqui, como eles não se importaram com as lições do mestre, o crucificaram. Conta-nos a história que alguns anos depois da crucificação de Jesus, Jerusalém ela foi invadida por outros povos e a cidade ficou toda destruída e o povo feito de prisioneiro. A terceira parte da narrativa de hoje, da parábola, e que é a parte mais importante para nós. Então o rei pediu que os seus servos saíssem e convidassem a todos que encontrassem pela frente, bons e maus. Aqui nós percebemos como que o evangelho de Jesus foi disseminado a todo canto. Todos os povos, todos conheciam Jesus. Então muitos foram chamados. Mas o rei, vendo um dos convidados que não possuía a túnica nupcial, mandou que ele fosse atirado às trevas exteriores e diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqui, meus irmãos, essas trevas exteriores é a representação do sofrimento. E o que seria então essa túnica nupcial? O rei chegou, avistou todos os convidados e viu que um não possuía a túnica nupcial. É a representação do verdadeiro cristão, daquele que segue as lições de Jesus, daquele que possui em seu espírito virtudes como a bondade, como a esperança, a alegria interior, a fé, a capacidade de perdoar o seu semelhante, aquele que é gentil com todos em sua volta, é aquele que possui as virtudes que enobrece o espírito. Esse está revestido da túnica nupcial. As lições de Jesus nos faz evoluir, nos faz crescer na escala evolutiva, mais um degrau. E quanto mais evoluído é o espírito, mais luz ele irradia. Por isso que Jesus nos convida a desabrochar essa luz nossa interior. Essa luz, ela vem das nossas atitudes positivas perante a vida. Ela vem da nossa capacidade de ajudar, da nossa compreensão com tudo que está em nossa volta, sem se escandalizarmos, da nossa aceitação diante das dificuldades, da renúncia, que é tão difícil, né? Mas que são virtudes que têm que ser trabalhadas cada dia dentro do nosso coração. Então, essas trevas exteriores que representam o sofrimento são para aqueles que ainda estão presos aos excessos de toda ordem. Estão presos ao orgulho, atitudes egoístas, à indiferença, que são capazes de passar por um amigo que está em sofrimento e não lhe estender a mão. Esses irão encontrar em seu caminho dor e sofrimento, tanto aqui na terra como no plano espiritual. Porque o plano espiritual, ele funciona como um espelho. Ele reflete tudo aquilo que estamos cultivando quando encarnados.
A nossa vida aqui enquanto encarnados vai ditar como chegaremos do outro lado. Os que permanecem firmes no mal, sem querer melhorar, sem querer progredir, com revolta no coração, estão clamando uma região de dor e sofrimento. E para exemplificar isso, eu trouxe uma lição no livro Pontos e Contos, trazida por Irmão X, o nosso repórter do além, como dizia Chico, e a lição chama As Portas Celestes. Aqui, Irmão X nos conta que um grupo de desencarnados foram encaminhados para uma região de muita dor e de muito sofrimento. Lá, em torno deles, sempre a neblina espessa e a penumbra indefinível. Então a região era uma daquelas assim de mais sofrimento, não enxergavam o sol, era só aquela penumbra, fumaça, era uma região assim que trazia ao coração deles muita angústia, muita dor. Longos dias de aflição em jornadas angustiosas. Depois da surpresa, a revolta. Após a revolta, a queixa. Fim da queixa, veio o sofrimento construtivo. Então ali eles estavam sentindo todos os tipos de sentimentos negativos. A angústia, a revolta, a queixa. E é interessante, meus irmãos, que esses desencarnados, nos conta Irmão X, que eles eram cristãos de escolas diversas. O que é isso? Eram católicos, eram espíritas, evangélicos, que chegaram do outro lado e encontraram essa região de dor e sofrimento. Por que será? Em seguida, depois desse tanto sofrimento, um pensou em fazer uma prece. Em seguida à oração, eis que aparece a resposta. Iluminado mensageiro, em vestidura resplandecente, desafia a sombra da planície, fazendo-se visível em alto cume. Prosternaram-se os peregrinos à pressa. Seria o próprio Jesus? Ante a perturbação que os acometera, o emissário tomou a palavra e esclareceu. Paz em nome do Senhor, a quem endereçaste o vosso apelo. Vossas súplicas foram ouvidas. O que desejais? Anjo celeste, falou um deles. Pois não vês? Não vê o meu sofrimento? Estamos exaustos, vencidos, nós que fomos crentes fervorosos no mundo. Por que estamos nesse lugar? Por que estamos aqui? Aonde estão os campos verdejantes? A alegria plena? Ondas de lágrimas invadiram os olhos, sufocando-lhe a garganta e contagiando os companheiros que se desfizeram em pranto dolorido. O preposto do Cristo, contudo, manteve-se imperturbável e considerou: olha, meu irmão, a justiça divina nunca falhou no universo. Tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação. Mas nós sofremos. Certamente somos vítimas de algum esquecimento que esperamos que seja reparado. Olha o orgulho aí. O ministro de Jesus não se deixou impressionar e voltou a dizer: Vejamos, respondei-me em sã consciência. Quando encarnados, amaste a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma e com todo o entendimento? Eles responderam: não.
Eles não conseguiram mentir para aquele emissário divino, que estava ali tão prestimoso, querendo ajudá-los. O mensageiro ainda pergunta: considerastes então os interesses do próximo antes do seu? Não. Negastes a personalidade egoística, suportastes a vossa cruz e seguiste o Mestre? Também não. Colocastes a vossa divina vontade acima dos vossos desejos? Não, não, mensageiro divino. Fizeste brilhar em vós, na terra, a luz que o céu vos conferiu? Não. Auxiliaste os vossos inimigos, oraste pelos que vos perseguem, ministraste o bem aos que vos caluniam e dilaceram? Não, não consegui fazer isso. Perdoaste 70 vezes 7? Não. Fostes fiel ao Pai até o fim, diante do sofrimento? Não. Venceste os dragões da discórdia e da vaidade? A essa altura, aquela pessoa estava com o coração com tanto arrependimento que ele diz: não, não consegui. Carregaste as cargas uns dos outros? Também não, querido anjo. O mensageiro então fixou o benevolente gesto com as mãos, mostrando um olhar mais doce, e observou, depois de comprida pausa: se em 10 lições do Divino Mestre não compreendeste nenhuma, com que direito invocais o seu nome? O nome de Jesus? Acreditais, porventura, que ele não os tenha ensinado algo em vão? Os infortunados puseram-se a chorar com mais força, e um deles disse: o que será de nós, anjo amigo? Quem vai nos socorrer? Anjo bom, disse outro, nós já morremos na terra, como iremos alcançar a felicidade do céu? O mensageiro, porém, rematou com serenidade: diariamente, meus filhos, milhares de almas humanas abandonam a carne e voltam a ela, no aprendizado da verdadeira vida. Aqui ele se referia nos processos reencarnatórios, aonde a alma desencarna e encarna novamente para buscar corrigir tudo o que ela fez de errado em outra vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera. Então, quando nós morremos, nós perdemos o nosso corpo físico, mas o nosso espírito continua vivo, e mais vivo do que nunca, com as mesmas lembranças, com o mesmo remorso guardado no coração. O que importa no plano espiritual não é o interromper ou recomeçar da experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. Então, o que importa são o que nós conseguimos adquirir para o nosso espírito em questões de virtudes. O que importa são as nossas ações, o que nós fazemos ao nosso semelhante. Não percais tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciaste a execução dos velhos ensinamentos.
Aprendiz algum tem direito de invocar a presença do Mestre de novo, antes de aprender e atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendereis. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Então aqueles espíritos iriam reencarnar novamente, porque todos nós, meus irmãos, até mesmo os que persistem no mal, todos temos uma nova chance, uma nova oportunidade. E esses desencarnados sofredores, eles vão ter uma nova oportunidade, vão reencarnar novamente e vão utilizar de tudo aquilo, como eles eram crentes, eles aprenderam e ouviram falar muito de Jesus. Então agora eles vão reencarnar para colocar em prática as lições. E aí termina a nossa história, irmão X dizendo: nesse mesmo instante, o enviado tornou ao plano de onde viera, ao plano superior, enquanto os peregrinos, ao invés de prosseguirem viagem para mais alto, obedeciam um impulso irresistível que os conduzia para mais baixo. Então, meus irmãos, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. E o chamado, ele chega a todo instante. A gente precisa estar em alerta. Às vezes o chamado, ele vem por meio de um bom livro. Às vezes ele vem através de um filme que a gente assiste. Às vezes ele vem através de uma conversa com um amigo, com um familiar. Às vezes ele vem durante uma palestra de um estudo como esse, a nos alertar. Mas precisamos estar atentos. Precisamos deixar o nosso coração aberto para que as lições do Cristo encontrem um terreno fértil. A gente não pode desanimar. Mesmo que eu fale, meu Deus, mas eu tenho tanta coisa errada ainda, eu faço tanto errado, eu tenho que modificar tanto a minha vida, mas a gente não pode desanimar, porque para isso basta primeiro a gente ter fé em Deus, fé em Jesus, fé no nosso anjo da guarda, que não nos abandona, que está sempre junto do nosso lado, e fé em nós mesmos, na nossa capacidade, porque nós todos somos filhos de Deus, nós temos o DNA divino dentro de nós, então nós temos a capacidade de melhorar, de progredir. Então eu agradeço a atenção de todos e agora eu passo a palavra para o Gilvan, para ele nos ajudar no entendimento da lição de hoje. Boa tarde. Vamos dar prosseguimento aos comentários dessa tarde, rogando a Jesus que continue nos abençoando os esforços de aqui nos encontrarmos em seu nome para estudar o seu Evangelho. Bom, meus irmãos, como acabamos de ouvir da leitura inicial do Evandro e dos comentários da nossa irmã Cristiana, hoje estamos estudando o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, poucos escolhidos. E duas foram as lições de Jesus escolhidas pela casa para as nossas reflexões dessa tarde. A primeira é essa que inicia o capítulo 18, a parábola do festim das bodas, a qual buscaremos conectar com a segunda, que é a lição da semente, presente no capítulo 4 da obra Jesus no Lar. Conforme nossa amiga Cris já destacou, na parábola do festim das bodas,
Jesus compara o reino de Deus com uma festa de casamento, onde tudo é alegria e felicidade. E o rei, que representa ali na parábola Deus, manda seus servos chamar os convidados. E como verificamos ao longo dessa linda parábola, o convite de Deus é feito a todos, sem exceção. Percebemos, entretanto, que o chamamento divino e a aceitação pelas pessoas ocorreram de forma progressiva. Por que aconteceu isso? Porque cada criatura está em um patamar espiritual. Cada um de nós se encontra dentro da sua jornada evolutiva em determinado ponto. E Deus respeita a todos, respeita o tempo de cada um. Pacientemente, Ele aguarda cada uma das suas criaturas. Jesus, como governador espiritual do planeta Terra e representante direto de Deus aqui no nosso orbe, é o enviado divino que coordena a evolução de todos nós, criaturas encarnadas e desencarnadas, desde os primórdios da humanidade. E o Cristo e seus auxiliares, todos servos de Deus, vêm nos convidando há milênios para buscarmos a nossa perfeição, a nossa felicidade. Disse o Mestre: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E em todos os tempos, meus amigos, vieram profetas, grandes missionários de todas as áreas: ciência, filosofia, religião, artes. O próprio Jesus, governador espiritual, nosso mestre e guia, esteve aqui conosco encarnado. E é certo que o seu Evangelho, como convite e roteiro perfeito para o reino de Deus, já se expandiu pelo mundo inteiro, já se encontra acessível a todos há muito tempo. E tem mais, o convite ele é renovado a todo instante. Ele é infinitamente renovado e está eternamente aberto para cada um de nós. Nós sabemos que não há privilegiados ou escolhidos na criação de Deus. O Pai criou todas as suas criaturas, todos os seres iguais, simples e ignorantes. E Jesus segue convidando a todos incessantemente para esse grande banquete de amor, de paz e de felicidade. O convite, meus amigos, como a nossa amiga Cris ressaltou, ele ora vem de forma individual, às vezes pode vir coletivamente, especialmente nesses momentos de tragédias sociais, onde a humanidade para refletir em valores. Mas ele é sempre renovado, às vezes de forma até mais ostensiva. Um livro, uma conversa, uma palestra, ou mesmo através de uma dificuldade, um sofrimento, um momento complicado na nossa vida, que vai nos convidar a essa reflexão, a essa mudança de atitude, a essa renovação íntima. A questão fundamental que nos cabe então refletir, meus amigos, é a seguinte: se todos nós já fomos convidados, será que já aceitamos esse convite? Sinceramente, nós vimos na parábola que a aceitação ao chamamento de forma desleixada por parte de um dos convidados, que não vestiu a túnica nupcial, deixou o rei insatisfeito. O que isso quis dizer? Isso significa que não é suficiente uma aceitação meramente formal, da boca para fora. Nós temos que vestir essa roupa nupcial, essa túnica, no sentido de vivermos como verdadeiros cristãos, como a Cris destacou aqui, nos esforçando sinceramente
para sermos criaturas melhores a cada dia. E Jesus sabe que nós estamos distantes, conhece a cada um de nós. O que Ele nos pede é que demonstremos boa vontade, esforço na reforma íntima, na vivência do Evangelho, na prática da lei de amor e de caridade. Não vão bastar palavras, Senhor, Senhor. O Cristo nos disse isso. Não basta dizer Senhor, Senhor. Tem que fazer a vontade do meu Pai. E fazer a vontade é diferente de saber a vontade. É uma diferença enorme entre você saber e você fazer. Então, nós precisamos praticar mais, nos esforçarmos no nosso dia a dia para seguir Jesus, aplicando as suas lições na nossa vida. Bom, meus irmãos, fizemos essas considerações sobre a parábola do festim das bodas, tão bem comentada aqui pela Cris, para fazer uma ligação com a lição do capítulo 4 do Jesus no Lar, intitulada A Lição da Semente. Os irmãos se recordarão que há algumas semanas atrás, alguns sábados atrás, estivemos aqui refletindo sobre a parábola do semeador, quando tivemos a oportunidade de salientar que todos nós somos, de alguma forma, também semeadores, mas Jesus é o semeador por excelência. Ele é o divino jardineiro de nossas vidas, e o Cristo está semeando e cultivando o solo dos nossos corações pacientemente há milênios, lançando incansavelmente a sementinha do seu Evangelho nos mais diferentes tipos de solo que Jesus encontra. O próprio Cristo, naquela parábola, nos explicou a compreender esses tipos de solo, representando as criaturas, como está a nossa receptividade ao Evangelho. Então ele fala que as primeiras sementes caem ao longo do caminho e encontram corações duros e impermeáveis às suas lições. As sementes, ou os convites, também chegam aos corações pedregosos, sem muita terra, e simboliza os seres, as criaturas que se empolgam no início com o Evangelho, mas as pedras simbolizando ali os obstáculos, as dificuldades da vida, as vicissitudes, impedem que ele prossiga. Ele logo desanima, acomoda, e aí aquela semente que era para desenvolver e frutificar acaba não vingando. Um outro solo que Jesus nos fala são aquele onde as sementes encontram corações com espinheiros, as quais são abafadas pelas distrações, pelas tentações da vida, pelo materialismo, as ilusões mundanas. E finalmente tem as sementes que caem em terra fértil, encontrando corações já preparados para aceitar o Evangelho e aceitando o convite do Evangelho. Essa semente vai ali produzir, vai desenvolver de acordo com o empenho individual de cada um. Allan Kardec nos ensina que essa receptividade, o efeito do Evangelho na vida de cada um, depende da maturidade do senso moral, a maturidade do espírito. Não tem nada a ver com idade, com grau de instrução, nada que seja relacionado à matéria, mas sim com as conquistas evolutivas do espírito, fruto de outras encarnações. E nesse sentido, meus irmãos, trouxemos uma página muito bonita de Emmanuel, chamada Terra Proveitosa, muito própria aos estudos dessa tarde, onde um benfeitor nos diz o seguinte:
O Pai não estabelece prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem. Isso é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Jesus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. Então aqui a gente lembra daquela outra parábola, né, dos trabalhadores da última hora, onde Deus é o dono da vinha, o dono do campo, e Jesus é o administrador. E o coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou trabalhá-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo assim à esperança do divino lavrador. Meus irmãos, nós somos todos espíritos eternos em uma infinita jornada evolutiva. Todos saímos do mesmo ponto de partida e iremos alcançar um dia a perfeita comunhão com o Pai, alcançar esse reino dos céus, quando então desfrutaremos desse reino de alegria, de amor, de paz que Jesus nos prometeu. E os convites ou as sementes representam o início ou a alavanca dessa nossa caminhada em direção à felicidade, à perfeição relativa que nos é permitido alcançar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o seu Evangelho é o roteiro perfeito, meus irmãos, a ser seguido para alcançarmos esse reino, que é a meta de todo ser no universo. E como sabemos, as lições do Cristo, elas buscam nos ensinar, nos incentivar na busca desse objetivo. Nos mostra o caminho, a forma como devemos agir. E é impressionante como que tudo está conectado e em perfeita harmonia, à medida em que vamos compreendendo melhor as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, ficamos mais encantados e mais animados a seguir adiante. O símbolo da semente, ele foi utilizado por Jesus em inúmeras oportunidades, trazendo sempre valiosos ensinamentos. Primeiramente, para nos falar da importância de valorizarmos e nos esforçarmos no início da nossa caminhada, que é sempre muito difícil. E sempre começa com os primeiros passos. Todo espírito superior, até mesmo Cristo, um dia foi criado por Deus simples e ignorante. Mas o Mestre já tem bilhões e bilhões de anos de evolução. E nós estamos na nossa jornada como a sementinha, buscando forças para brotar, para alcançar esse sol divino. Não alcançaremos essas grandes possibilidades e responsabilidades sem passar pelo básico. Essa é a lição da semente. Ela nos ensina que tudo na vida exige esforço e tempo, não é de uma hora para outra. Emmanuel tem uma página chamada A Semente, onde ele diz o seguinte, que a semente, ela exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partidas, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios
e os tempos adequados. Então, meus irmãos, Jesus, com sua sabedoria sublime, ele usou o exemplo mais perfeito para nos ensinar que essa jornada evolutiva, ela vai encontrar pedras, vai encontrar um solo difícil, às vezes vai ter um espinheiro, mas se nós continuarmos nos esforçando com boa vontade, com empenho, a gente vai conseguir desenvolver, florificar e um dia frutificar. Na obra Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel reforça esses ensinamentos com outras duas páginas bem interessantes. Uma é no capítulo 31, que se chama Coisas Mínimas, onde o benfeitor nos diz o seguinte: pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens com falsa superioridade que zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Meus irmãos, todo trabalho é valoroso, é honrado, é importante. O que seria da sociedade sem os irmãos que trabalham na limpeza urbana? Sem cada profissional em cada setor, viraria um caos. Todo mundo tem uma função importante. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades, as coisas mínimas, não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado com situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Convém, entretanto, atender às coisas mínimas, na senda em que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, pois elas são parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Já no capítulo dessa mesma obra, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 134, chamado Basta Pouco, Emmanuel mais uma vez reforça essa lição sobre a importância do começo, dos pequenos gestos, e ainda nos lembra o exemplo inesquecível de Jesus. O mestre, governador do nosso planeta, escolheu nascer numa manjedoura, no meio de pastores, na apagada Galileia, na província da Palestina, que era uma das mais afastadas e sem importância do grande Império Romano. E ele começou a sua tarefa sublime, grandiosa, com 12 pessoas bem simples. O colégio apostólico, que depois se tornou os 500 da Galileia. E quantos somos hoje? Quantos cristãos trabalhando e cooperando com o Mestre nessa tarefa divina de regeneração do planeta, a começar sempre pela nossa própria regeneração. Então vamos agora, meus irmãos, à leitura da obra Jesus no Lar, onde temos o próprio Cristo em uma das oportunidades em que ele realizava o culto evangélico lá no lar de Simão Pedro. Jesus nos apresentou essa simbologia da semente, numa síntese maravilhosa que nós vamos aqui ler, ilustrando a jornada evolutiva de toda criatura. Então, é o capítulo 4 da obra Jesus no Lar, intitulado A Lição da Semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente: em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. Aonde a gente olha, a gente encontra isso. Por quê? Estamos num mundo de provas e expiações, habitado
por seres imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos, então nós temos uma tremenda dificuldade para conviver bem com os nossos semelhantes. E os sofrimentos, as provas e expiações, nós aprendemos aqui nessa casa, são educativos, vão nos ajudar a desenvolver virtudes, a trabalhar aí o nosso espírito. E prossegue Jesus: no templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade dos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de se desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Então, aqui o Cristo já está nos mostrando exatamente que a vida vai ter dificuldade mesmo, né? Mas, então ele prossegue dizendo: entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada na terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora retire dele, em grande parte, o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e, nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Ele traz aqui então esse exemplo, essa analogia maravilhosa com a semente. E então Jesus prossegue: o aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Então, quando nós despertamos e nos maravilhamos com o Evangelho, a gente começa a desenvolver o autoconhecimento, a humildade, ver que a gente tem muita dificuldade, que nós vamos passar por situações complicadas, mas que é possível vencer. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue se deter. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. Olha que interessante, seduções irresistíveis. Seduções nós vamos encontrar, irresistíveis não, porque Deus coloca a cruz na exata medida das nossas forças. As provas pelas quais vamos atravessar, elas às vezes são muito pesadas, bem difíceis, mas se está na nossa vida é porque é possível suportar, é possível seguir adiante. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. Quem conta benefícios geralmente é o orgulhoso, que calcula todo o bem que faz, ele está calculando, esperando um reconhecimento, um aplauso. A criatura que sabe que precisa ser humilde, ela se esforça para espalhar o bem, sem pensar sequer no reconhecimento dos nossos irmãos. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma, de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso,
ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível da sua elevação. Vejam, meus irmãos, então qual que é uma característica marcante do cristão verdadeiro, que está se esforçando para melhorar, que está se esforçando na reforma íntima, na caridade? É o trabalho infatigável no bem, onde quer que ele esteja. É no lar, é no trabalho, é na casa espírita, é na rua, é no trânsito. Você está sempre se esforçando para ser melhor, para ser mais compreensivo, mais paciente, mais tolerante. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu, perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? A resposta de Jesus. Ele esboçou uma manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, os que sabem, mas não fazem, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e os furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades inovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando para a frente. Vejam, meus irmãos, então Cristo mais uma vez usou a semente para mostrar, que às vezes ela não encontra ali uma posição certa, ela está dormindo, como nós às vezes não despertamos para as realidades espirituais, para as nossas obrigações, mas os aguaceiros e os furacões, que representam aqui as provas, as expiações, chacoalham a nossa vida e vão nos acordar. Uma hora a gente acorda, a gente reflete e a gente começa a mudar de postura, e aí passa a germinar e desenvolver. É muito lindo, porque quando a gente pensa nisso numa escala do infinito e da eternidade, onde nós temos muitas e muitas eternas oportunidades de reencarnar, de acordar, de melhorar um pouquinho, a gente vê a infinita misericórdia de Deus. E a lei do progresso não permite que ninguém fique para sempre nesse estado aí de estagnação. Uma hora a dor vai incomodar tão forte que a pessoa acorda. E aí, entes amados, porque também existe a lei da solidariedade, os nossos irmãos maiores que estão torcendo para a gente acordar rápido, na hora que vê a gente balançando, vai lá, estende a mão amorosa e nos ergue. E termina a lição dizendo o seguinte: em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Então, meus irmãos, se existe um determinismo na vida, é que todos estamos evoluindo. E um dia seremos puros. Aí cada um tem o seu tempo, tem a sua velocidade aí na marcha, mas bendita é a doutrina espírita, que expande a nossa consciência, nos ilumina para perceber que todos nós somos chamados e que cabe a cada um de nós escolher, através do nosso livre-arbítrio, se iremos entrar no reino de Deus daqui a pouco, mais tarde, ou ainda daqui a séculos. Cada um tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Deus nos dá tudo, Jesus nos auxilia de todas as formas, mas o nosso desenvolvimento espiritual, a busca pela perfeição, depende de cada um na sua reforma íntima, a vivência do Evangelho.
Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Júnior que nos faça a prece. Amado Mestre Jesus, somos gratos por estudarmos, conhecermos mais dos Teus ensinamentos. Queremos, com esses ensinamentos, vestir a túnica de núpcia para entrarmos no Teu festim. Amado Mestre, abençoa cada um aqui, encarnado e desencarnado. Peço auxílio dos espíritos auxiliadores, dos nossos anjos guardiões. Permita que eles semeiem nosso coração e nos auxiliem, tendo o nosso coração uma terra produtiva. Amado Mestre, te peço que proteja a cada um aqui, leve em segurança para casa e que tenhamos todos um dia, uma semana, uma vida abençoada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois vós são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja. E com essa prece, nós pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião da tarde na santa e bendita paz do Senhor. Que assim seja. Vai ter ficha para médico. Quem for receber a ficha, permaneça sentado. Os irmãos que foram receber o passe, pedimos que formem a fila.